oração para esse dia, eu quero ler com vocês o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os primeiros 10 versos dessa carta maravilhosa de Paulo à igreja em Tessalônica. Vamos ler a partir do primeiro verso até o verso de número 10, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a Tua palavra, e queremos nos debruçar sobre ela nessa noite, na esperança de que o Senhor ministrará aos nossos corações, falará conosco, a despeito de quem prega, das minhas limitações, a despeito de quem ouve, das limitações dos meus irmãos e irmãs. O Senhor é suficiente para falar aos nossos corações, para trazer luz para o nosso caminho, para inundar o nosso coração de vida, para iluminar a nossa mente, aquecer as nossas vidas com Teu amor. E é isso que te pedimos, humildemente. Faz assim nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, é muito bom estar aqui. Vibro com tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês e a partir de vocês. E como foi falado também, comemorar 12 anos é comemorar uma data emblemática. A nossa igreja tem a metade da existência da de vocês. E temos muito para celebrar. Vocês têm mais ainda, caminhando há 12 anos, pregando o Evangelho, mantendo essas portas abertas, a fim de que pessoas entrem aqui e escutem uma mensagem que só a igreja de Jesus tem para oferecer, só a igreja de Jesus pode oferecer, porque foi alcançada também por essa mensagem. Tudo porque e somente porque essa igreja, para a glória de Jesus, pertence a Jesus e para a nossa alegria, é para a glória dele e para a nossa alegria. A igreja segue viva e continua avançando, mesmo diante de muitos desafios do nosso tempo. Vivemos num tempo muito desafiador, um tempo onde as pessoas cada vez olham para si mesmas, um tempo onde as pessoas acabam até no movimento eclesiástico de a Igreja de Cristo se encastelando e vivendo em guetos religiosos. Vivemos num tempo de muita dor, de muito sofrimento, vivemos num tempo entorpecido pelas drogas lícitas e também pelas drogas ilícitas. Nunca se tomou tanto remédio para ansiedade como nos dias atuais. Vivemos num tempo pela busca de um prazer efêmero, passageiro, e precisamos apresentar uma felicidade que não é passageira, é verdadeira, é real, é contínua, é para hoje e para toda a eternidade.
Vivemos num tempo de dor em que as nossas crianças, cada vez mais cedo, experimentam crises de ansiedade. Adolescentes lotam as clínicas de psicologia e até mesmo de psiquiatria. Vivemos num tempo onde as pessoas cada vez mais estão divorciadas, distantes de Deus, de costas para aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Vivemos num tempo de jovens desnorteados quanto à sexualidade, quanto à vida profissional. A geração do nem. Nem faço isso, nem faço aquilo, nem sei para onde vou, nem o que fazer. Adoecemos também dentro das nossas próprias igrejas, dentro das nossas próprias casas. E precisamos ser uma igreja de Cristo, resposta a essa dor, a esse sofrimento. Situação que deve nos fazer olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para igrejas, como a igreja em Tessalônica, que viveu um tempo também de dor e sofrimento. Olhar para as marcas de uma igreja saudável a partir das Sagradas Escrituras. Mesmo que nesse tempo em que vivemos, o tempo da selfie, o tempo das redes sociais, o tempo das comparações, sejamos tentados a olhar para outras comunidades de fé, outros movimentos de fé e tentamos imitá-los. Mas precisamos olhar para as marcas de uma verdadeira igreja, a igreja saudável de Cristo. E a igreja em Tessalônica foi uma igreja que deu um bom testemunho, que enfrentou as crises do seu tempo, a partir daquilo que o Espírito Santo foi gerando na vida deles. A história nos mostra a vocação da igreja, o papel histórico importante da igreja de Cristo por toda a história da cristandade. E no nosso tempo não podemos abrir mão de sermos uma igreja relevante, uma igreja que aponte para Cristo, uma igreja que sim, contextualize a mensagem, mas uma igreja também que esteja firme na sua tradição de fazer discípulos, de anunciar o Evangelho e mais nada. Queremos falar de tantos assuntos e muitas vezes esquecemos de falar do próprio Cristo. Pasmem, queridos, algumas igrejas da moda, algumas igrejas que carregam muita gente atrás de si, que enchem lugares enormes, falam de muitas coisas menos de Cristo. Precisamos ser uma resposta a esse mundo a partir de Cristo. E a igreja de Tessalônica nos ensina a ser uma igreja saudável, nos ensina a ser uma igreja que testemunha acerca de Cristo. Temos hoje a grande oportunidade de aprender com essa igreja bíblica, com essa expressão do reino de Deus em Tessalônica. Ela foi, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma igreja gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Se olharmos para o mundo no qual estamos inseridos, atingido pelo pecado, vivemos também num mundo de profunda hostilidade à igreja de Cristo. E não poderíamos esperar nada diferente. Muitas vezes queremos esperar daqueles que estão fora, que não conhecem a Cristo, que ainda caminham, mesmo diante da revelação geral, mas com os olhos vendados para a revelação especial, que é Cristo Jesus. Muitas vezes esperamos deles um movimento de receber ou recepcionar a nossa mensagem de maneira tranquila, mas isso não é uma verdade, porque a mensagem do Evangelho gera transformação, gera mudança, gera até um certo incômodo ao denunciar o nosso pecado e a nossa necessidade de Cristo, porque queremos ser autônomos, queremos viver como os deuses da nossa própria vida, e uma mensagem que diz que não, nós não podemos viver assim, nós não devemos viver assim, porque assim não encontraremos a felicidade que tanto ansiamos, mas devemos viver uma realidade em que Deus é Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre os nossos afetos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos planos. É uma mensagem que não vai ser bem recepcionada. Não podemos ter a esperança de sermos acolhidos
por um mundo que crucificou o nosso Senhor e Salvador. Por isso, olhar para essa igreja que foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade, tem muito a nos ensinar para os nossos dias. Tem muito a nos ensinar para uma igreja que completa 12 anos de existência, pensando nos muitos anos que ainda virão. Na missão de evangelizar, de proclamar Cristo Jesus num mundo hostil ao Evangelho. Num mundo que vive desconsiderando Deus, descostas para Deus. Num mundo que tanto carece, tanto necessita desse Deus, mas que anda e caminha como se seus olhos estivessem vedados. Como Paulo diz, muitas vezes andando como tateando, por não saber o caminho. Paulo entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo. O seu desejo inicial não era plantar essas igrejas que conhecemos, mas era seguir em direção do Oriente. Mas Deus abriu as portas em Tessalônica. E em 3 semanas cresceu ali uma igreja saudável, que tem muito a nos ensinar, que influenciou toda uma região importante. O texto fala, influenciou a Macedônia, a Acaia, testemunhou de Cristo. Uma igreja que era a igreja do povo. Interessante que Paulo não começa esse texto que lemos se dirigindo à igreja em Tessalônica, mas à igreja dos tessalonicenses, uma igreja formada por pessoas como as nossas igrejas. Ele entendia muito bem a verdade de que a igreja não é um prédio, não é um CNPJ, mas um povo alcançado pela obra de Cristo, que reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e está engajado na missão de pregar o Evangelho, de plantar novas igrejas, de expandir o reino de Deus para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Isso não pode morrer no nosso coração. É muito fácil, queridos, a Igreja das Águas, como a Igreja Plena Mosaico e tantas outras igrejas que já foram plantadas, que já caminham, que já têm os seus ministérios, pode muito bem ficar tranquila, como muitas outras igrejas ficaram ao longo do tempo e viveram uma cultura de manutenção, onde as pessoas, nasciam, cresciam, casavam-se entre si, e aquele ambiente onde todos se conhecem se torna um ambiente confortável, amistoso, seguro, e esquece da missão. Esquece de que a palavra eclésia significa chamados para fora. O que aquece o coração da igreja, o que mantém a igreja viva, é olhar para fora, e se ver em missão, e se ver a necessidade de proclamar o Evangelho, não só no movimento coletivo, como um culto dominical, mas se ver como igreja dentro dos nossos trabalhos, escolas, condomínios, ruas. Paulo aqui não se dirigiu a um grupo de líderes. Paulo, quando escreve essa carta à igreja em Tessalônica, ele escreve para todos que faziam parte daquela igreja, viva, comprometida com a missão, que olhava para fora, que anunciava a Cristo, uma igreja estabelecida em Deus, uma igreja sem vida própria, mas que vivia em Deus, dependente de Deus, que caminhava em sua direção. A igreja dos Tessalonicenses, embora nova na fé, tinha marcas da maturidade cristã, marcas que precisam nos influenciar hoje, diante dos nossos desafios, não tão semelhantes, mas tão graves quanto. Como eu disse, vivemos num mundo que cada vez mais caminha para distante de Deus. A Europa hoje já vive uma realidade pós-cristã. A Europa que foi berço de muitos missionários. A fé cristã chegou na América do Norte, na América do Sul, na América Central, na Ásia, em outros lugares na Ásia, não no primeiro momento, a partir da Europa. E hoje vivemos uma realidade já de uma cultura pós-cristã, onde igrejas estão sendo fechadas, transformadas em pubs,
na Inglaterra, em outros lugares, na França, onde igrejas viraram quase que um movimento do Estado, cultural, mas não um movimento de expressão do amor de Deus, que é capaz de ressignificar vidas, salvar pessoas. Vivemos dias desafiadores, e ao olhar para essa igreja, precisamos identificar marcas que nos inspirem, que nos façam ter o coração aquecido, e esse é um movimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que deve nos servir como espelho, que talvez até no primeiro momento nos gere constrangimento, por estarmos muitas vezes tranquilos, acostumados a ser crentes, vivendo uma expressão de religiosidade e não estar caminhando na missão, mas também como espelho a fim de nos motivar e alinhar o nosso coração em missão, no poder do Espírito Santo, para a glória de Jesus e para a nossa alegria. Eu quero destacar nessa noite, de maneira breve, algumas marcas de uma igreja saudável. E a primeira marca que vemos logo no verso 3, é que essa igreja, a igreja em Tessalônica, era uma igreja que tinha uma fé operante, uma fé que os colocava em missão, uma fé que conduz ao serviço. Queridos, nada mais precioso nos nossos dias do que o tempo, e dedicar tempo à igreja de Jesus, só pode ser uma realidade na minha vida, na sua vida, se nós de fato cremos que estamos em missão, que fomos chamados a ser um povo de proclamação. A fé produz obras, nos tira do lugar de conforto, nos tira da improdutividade. Fé que precisa aquecer o nosso coração e colocar na nossa boca palavras de vida eterna. Crer em Jesus nos faz operantes. Tiago diz isso, no capítulo 2, verso 14, a fé sem obras é morta, e precisamos olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa expressão de relação com Deus, e ver se de fato o que temos entendido como fé, tem produzido na nossa vida algum tipo de serviço valioso, que denota o nosso coração como um coração que ama a Deus e ama o próximo. Não no sentido de obras da lei, feitos para ganhar um favor de Deus, não fazemos isso para que Deus nos ame mais. Deus já nos ama, independente de quem nós somos e o que nós fazemos. Mas fazemos isso em resposta a esse amor maravilhoso dEle. Amor que nos bota em movimento, amor que nos dá a fé necessária para entendermos a missão e nos encontrarmos nela. Significa pensar o Evangelho, ter em mente, ou melhor, ter a mente e a vontade alinhadas com a fé, influenciando tudo nas nossas vidas. A maneira como você se relaciona com seu cônjuge, a maneira como você se relaciona com seus filhos, a maneira como você se relaciona com seus pais, a maneira como você se comporta como empregador ou empregado, cidadão, enfim, tudo isso deve ser permeado pela fé, tudo isso tem que fazer sentido, a maneira como você lida com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu conhecimento, o conhecimento que você tem adquirido, graças a Deus, isso precisa ser permeado de fé, uma fé que nos coloca em serviço. Em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja saudável é uma igreja que tem um amor que produz esse serviço intenso. Fazemos isso por amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor a pessoas. Algo muito prático, queridos. Sai desse campo do imaginário, de apenas entender, da teologia que fica no campo do conhecimento e passa a existir na teologia prática, do chão da vida. Eu amo pessoas e por isso eu tenho uma escuta ativa. Eu amo pessoas e por isso eu me empenho intencionalmente em falar do amor de Cristo para essas pessoas. Eu tenho 2 filhos, um de 22 anos que está se formando em publicidade na SPM e um de 16 anos que está no 2º ano do ensino médio. Eu falo para eles, o que eu posso dar para vocês de mais valioso não é uma boa escola, uma boa faculdade, ou deixar algum tipo de bem,
o que eu posso dar para vocês de mais valioso é a fé em Cristo Jesus. É amar vocês ao ponto de ensinar aquilo que é a maior verdade, o amor mais valioso de toda a existência humana. Isso dá trabalho, dá, mas por amar a Deus e por amar aqueles 2 garotos, eu quero, de maneira intencional, servi-los, ensinando quem é Jesus. Como a irmã que orou, esse momento é valioso. Lá também na nossa igreja nós chamamos as crianças à frente, e vem aquela cabeçada, aquela galera. E uma coisa que repetimos para os pais o tempo todo: o primeiro serviço de ensinar os nossos filhos acerca de Cristo não é da igreja, é dos pais. Mas a igreja sim é instrumento de Deus para auxiliar a família nessa educação cristã. E os nossos filhos não são entretidos apenas para que os pais fiquem tranquilos enquanto a mensagem é pregada. Eles são ensinados. E isso demanda amor. Professores e professoras que amam crianças, que preparam aulas, que se disponibilizam. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é um movimento que não podemos deixar passar. E nem devemos também fazer, porque já estamos acostumados a fazer. Tem que ser um movimento impregnado de amor. Amor que produz um serviço intenso, algo prático. A palavra usada aqui por Paulo é por abnegação, copos, trabalho exaustivo, labor, faz parte da nossa fé, por amor a Deus e amor ao próximo, servir pessoas, um serviço intenso. Confesso que muitas vezes me sinto falta desse tipo de amor operante na igreja. Talvez aqui em São Gonçalo seja um pouco diferente. A galera sirva mais, com mais dedicação. Mas muitas vezes eu vejo, olho para as pessoas assim, negociando facilmente o privilégio de servir na igreja, colocando muitas vezes a igreja na periferia da sua agenda, esquecendo muitas vezes que Deus colocou a igreja de Jesus no centro da sua missão. Queridos, servir é um grande privilégio. Não podemos perder isso de mente. Por mais trabalho que dê, por mais custoso que muitas vezes seja, com equilíbrio, claro, porque também não podemos cair num ativismo desenfreado e servir e acabar por canibalizar o nosso descanso, a nossa família, o nosso casamento. Não é isso que eu estou falando. Mas não podemos lidar com a igreja como se fosse mais um item de consumo na nossa vida. Não, fomos chamados para o serviço em amor. Falo também da necessidade de entender que tudo o que fazemos para a glória de Deus. E fazemos para anunciar o Evangelho. Como expressão de amor a Deus e amor ao próximo. Isso requer esforço, trabalho árduo, não é fácil, eu sei que não é. Precisamos negar o descanso muitas vezes, precisamos negar alguns eventos de família, de amigos, o futebol do domingo, mas vale a pena, sempre valeu a pena, sempre fez sentido. Em terceiro lugar, a terceira marca que vemos nesse texto, ainda no verso 3, um amor que produz em nós uma esperança capaz de gerar no nosso coração paciência. Algo que também é demandante, não é fácil nutrir no nosso coração uma esperança capaz de nos fazer pacientes e muitas vezes em meio ao caos das nossas próprias vidas, ao caos do mundo em que vivemos, mas é possível experimentar da paz que excede a todo entendimento, quando somos igreja de Jesus. A paciência é uma das marcas da igreja de Jesus ao longo dos séculos. Não é à toa que ansiamos, anelamos pela volta de Cristo. A igreja de Tessalônica estava com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Ela servia no mundo, mas aguardava a glória do céu. Sabe o que nos faz servir com amor? O que nos faz testemunhar acerca de Cristo? Não são as benesses que recebemos aqui, glória a Deus, porque o Senhor nos supre.
O Senhor é o Deus da providência, o Senhor tem nos dado mais do que merecemos, o Senhor tem nos dado muito além até do que pensamos e sonhamos muitas vezes, mas o que nos faz servir é ansiar, é aguardar pelo grande dia que estaremos diante do nosso Senhor e Salvador. Isso não pode morrer na igreja. Infelizmente, somos tentados a esquecer dessa realidade. Quando olhamos para um tipo de teologia que não é uma teologia cristã, bíblica, que fala apenas daquilo que você recebe de Deus e esquece do Deus que te dá as coisas. Quando olhamos para uma teologia coach que tem assim esse trabalho elaborado de mexer com a nossa mente, com o nosso coração, a fim de que entendamos que a felicidade está aqui, não, queridos. O Senhor sim nos dá vislumbres de uma vida feliz, o Senhor sim cuida, gera providência, nos faz bem-aventurados, mesmo em meio a esse caos em que vivemos, mas a nossa esperança e a nossa felicidade eterna estará lá, quando estivermos diante do nosso Senhor. Isso não pode se perder no nosso coração, não pode se perder dentro da igreja de Cristo, é uma esperança firme. A história de amor escrita por Deus, antes mesmo de tudo ser feito, como diz lá em Apocalipse, o Senhor tinha os seus antes mesmo de fazer todas as coisas. É uma história que diz que Jesus veio, Jesus morreu em nosso lugar, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. Maranata, glória a Deus por isso. Uma esperança que nos faz continuar pregando, servindo, resistindo, mesmo sem ver de forma tão rápida o retorno do crescimento. Queridos, eu não tenho uma memória muito boa, mas eu lembro de histórias contadas por alguns missionários, acerca de outros missionários, de homens e mulheres que foram para países distantes, que ali viveram a sua vida pregando e viram pouquíssimas pessoas se converterem. 3, 2, uma pessoa em determinada aldeia ou tribo, mas após a sua morte, essas pessoas que se converteram foram usadas por Deus para que muitas pessoas se convertessem. Não desista facilmente do chamado de Deus para a sua vida, dentro da sua casa, mesmo que você não veja o resultado. Eu sou fruto do amor de Deus, que usou uma mulher que faleceu aos 39 anos, que orava por mim, junto com outras irmãs, e que não viu a minha conversão. A minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos de idade, ela faleceu com 39 anos, foi acometida de um aneurisma cerebral, foi internada, fez uma cirurgia, mas não resistiu, e aos 15 anos eu fiquei órfão. Eu era, um garoto rebelde, um problema sério para os meus pais, a minha mãe já convertida, e lembro das muitas vezes que ela me chamava para ir à igreja à noite, eu queria jogar bola, eu queria ir para o Maracanã, eu queria surfar, eu queria fazer tantas outras coisas, e dizia não, e usando drogas já tão novo, e fazendo tantas coisas erradas, sendo vergonha para minha família, mas eu sempre olhava nos olhos dela e eu via aquela esperança, e ela faleceu, e ela não me viu convertido. Não desista facilmente do chamado de Deus para a sua vida dentro da sua casa. Não deixe de semear, mesmo que você não veja a colheita. Outros colherão. Outros colherão. Não deixe de ter esperança. Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A quarta marca de uma igreja saudável, a partir da igreja em Tessalônica, é uma atitude de discípulos. Verso 16, sejamos uma igreja com espírito ensinável, humilde. A igreja em Tessalônica imitou os missionários do Senhor Jesus. A palavra imitadores, aqui mimetai, é de onde vem a palavra mímica, fazer parecido. Descreve alguém que imita outra, particularmente nos seus exemplos, no seu ensino. Como tem faltado isso nas nossas igrejas? Pessoas que de fato têm um coração ensinável, que queiram aprender com outras pessoas. Sejamos mais humildes.
Não queramos customizar Cristo, fazer um Cristo conforme o nosso desejo, não. Aprendamos com outros a seguir o verdadeiro Cristo, e não só aprendamos com outros, mas também sejamos capazes de ensinar a outros o verdadeiro Cristo. Isso foi o que viveu a igreja em Tessalônica. Pare de usar expressões como veja bem, hoje é diferente, naquele tempo era assim. Não! Olhemos para as Sagradas Escrituras e encontremos ali sim, um padrão de vida, de discípulos de Cristo, discípulo e discípula de Jesus. Não fique escolhendo o que deve ser feito, imitado, vivido, não. Não viva um evangelho de acordo com o freguês, no caso você, consumindo a Cristo, não. Imite grandes exemplos de homens e mulheres da fé, que viveram para a glória de Deus, que vivem para a glória de Deus, anelando para o grande dia de estarem diante de Cristo. A igreja em Tessalônica recebeu não apenas as boas novas do Evangelho, mas também uma nova vida em Cristo. Nasceu de novo, experimentou arrependimento, consciência de quem Cristo é e do que Ele fez. Sejamos essa igreja nos nossos dias. A igreja em Tessalônica não apenas possuía uma boa teologia, mas também uma nova ética, a maneira como olhava para as circunstâncias, para as coisas, a maneira como olhava para a vida, foi mudado, transformado, ganhou novas lentes, uma nova cosmovisão. Isso tem que mudar tudo. A igreja recebeu a mensagem certa, e a igreja teve a reação certa. Qual é a reação que temos tido a partir da mensagem do Evangelho para as nossas vidas? Temos customizado a nossa fé, temos colocado Jesus dentro de uma caixa, temos escolhido aonde seguir e aonde não seguir, ou temos colocado o nosso coração por completo diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador, do Deus que encarnou, que pisou o chão dessa terra e em nosso favor morreu naquela cruz. A igreja teve a reação certa, trabalhou em fé, se esforçou em amar e foi perseverante na esperança. Essa igreja se tornou modelo para a nossa vida hoje. Uma das marcas também não é apenas seguir o exemplo, mas se tornar exemplo para outros. Mas quem não é imitador não pode se tornar exemplo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa igreja não só aprendeu com os missionários, mas imitou os missionários, como também imitou o próprio Cristo, como também se tornou pessoas como exemplos de crentes, de discípulos de Jesus. Ela não só aprendeu, ela ensinou. É um desafio para mim e para você, para as nossas igrejas, para a Igreja das Águas, que completa não apenas 12 anos, mas vive para viver outros anos testemunhando a Cristo, se tornar exemplo para outros cristãos. Quinta marca, seja uma igreja proclamadora, não seja apenas receptora de mensagem. Não ouça apenas a mensagem aqui, pregada pelo pastor, pelo seminarista, pelos irmãos e irmãs. Não, abra a sua boca, abra a sua boca. A vida, o exemplo da igreja de Tessalônica ecoaram, repercutiram, não apenas nas províncias da Macedônia e na Acaia, como também ultrapassaram essas fronteiras. Queridos, tem lugares que o Senhor só leva você e não o pastor. E é lá você que precisa falar acerca de Jesus. Talvez seja esse lugar a sua casa. Eu fui evangelizado pelo meu irmão mais novo, que dormia do meu lado, no mesmo quarto, de maneira poderosa, porque não só ele falava, e falava pouco, mas ele vivia o evangelho que ele cria. Não há algo mais poderoso do que uma vida engajada no evangelismo, na proclamação. 95%, ou 96%, 97% das pessoas não se converteram em grandes movimentos coletivos, como um culto dominical, cruzadas evangelísticas,
cultos evangelísticos, praça pública, enfim, não foi assim. Foram através de amigos, parentes, pessoas que conviviam dia a dia. Deus te chama para ser uma igreja como uma igreja em Tessalônica, proclamadora. Quem tem ouvido de Jesus a partir da sua vida? Essa é uma pergunta que não podemos deixar de responder. Quem tem ouvido acerca de Jesus a partir da sua vida? Quem tem ouvido acerca de Jesus a partir da nossa igreja? A palavra propagar, na versão NVI, ou repercutir na área, ela tem um prefixo no grego que é ek, que dá origem à palavra do eco. Precisamos ecoar o Evangelho. Quando bate no meu coração, e do meu coração sai para outro coração, o Evangelho é proclamado, é propagado, é repercutido na vida de pessoas, e só isso pode transformar pessoas. Olha a responsabilidade que nós temos. A palavra do Senhor ecoou e alcançou muitos corações e chegou até mim, até você, porque pessoas se engajaram nessa missão, entenderam que estavam sim, fazendo parte da igreja de Cristo, o que é maravilhoso, mas de uma igreja missionária. Parafraseando Charles Spurgeon, que disse: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Loucura isso, mas uma verdade poderosa que precisa trazer algo para o nosso coração. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Aonde você está nesse processo? Eu quero viver, e sei que vocês também querem viver os 12 próximos anos dessa igreja, não só de palavra, mas de vida, de testemunho. Paulo chega a dizer, o resultado é que não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso, ou seja, vocês já vivem uma vida que diz tudo. Eu gostaria que Paulo chegasse aqui na Igreja das Águas, chegasse lá na Plena Mosaico e dizer, eu não preciso dizer mais nada acerca do Evangelho aqui, nessa região, ou naquela outra região, porque vocês que vivem aqui, vocês já têm dito, vocês já têm falado, vocês já têm proclamado, vocês já têm vivido ao ponto de pessoas olharem para a vida de vocês e reconhecerem vocês como cartas vivas. Em sexto lugar, a sexta marca, dê um bom testemunho, viva a partir daquilo que você prega. Coerência, integridade, é algo que tem faltado nos nossos dias, que não sejamos motivo de escândalo para a igreja de Cristo, mas sejamos motivos de alegria, de testemunho vivo, uma conversão evidente, uma conversão a partir de arrependimento e fé. N.T. Wright, um grande teólogo anglicano, diz a respeito disso, o mais notável, a respeito dessa igreja em Tessalônica, o mais notável foi o efeito instantâneo que o Evangelho causara. No centro disso estava o chamado à adoração ao verdadeiro Deus e não a ídolos. O texto fala que eles abriram mão de uma cultura idólatra. Para vocês terem uma ideia, em Tessalônica, se o cara fosse plantar uma árvore, antes ele passava no altar do Deus lá da vida, enfim, da natureza, e oferecia algo. Se ele fosse fazer uma colheita, antes de colher aquilo que ele tinha que colher, ele também sacrificava aos deuses. Era uma cultura impregnada de idolatria. Hoje a nossa cultura também é impregnada de idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria ao corpo, idolatria à autonomia do homem. E eles mudaram isso nas suas vidas. O Evangelho entrou de uma maneira tão poderosa, que eles disseram não aos ídolos do seu tempo. Isso precisamos viver. Seria como pedir, talvez, para deixar os nossos celulares e carros, porque tudo deles dizia respeito a uma vida de idolatria, e eles abriram mão. Os deuses dos paganismos grego e romano estavam em todo lugar. Como eu disse, se você fosse plantar uma árvore, construir uma casa, viajar, seria bom rapidinho ir lá no santuário X ou Y e oferecer algum tipo de sacrifício. Mas os irmãos em Tessalônica
revelaram a grande fé em Deus ao abrir mão de tudo isso. Precisamos viver essa experiência. Por fim, o verso 10 diz: e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Como igreja de Jesus, precisamos deixar bem claro para as pessoas que cruzarem a nossa história, que entrarem por essas portas, que há um Cristo que veio, morreu, ressuscitou e voltará, e que só a partir dele teremos salvação para toda a eternidade. Isso precisa ficar claro nas nossas vidas, isso precisa ficar claro no nosso discurso, porque só assim vale a pena ser igreja de Cristo, e não apenas olhar para os 12 anos que ficaram para trás, cheios de alegria por tudo que o Senhor já fez, mas olhar para os próximos anos que estão à frente, cheios de alegria, esperança, paciência e desejo de servir e alcançar pessoas, não como apenas um coletivo, a partir da liderança do pastor, mas a partir da minha vida, da sua vida, da realidade da nossa segunda-feira, da nossa terça-feira, da nossa quarta, quinta, sexta, sábado, dos outros 6 dias. É isso que precisamos viver, queridos. Se somos igreja hoje, e se temos a esperança no que há de vir, temos em Cristo, não abra mão disso. Pergunte a você hoje, aqui estou terminando, hoje mesmo, eu faço parte dessa realidade? Eu sou parte dessa igreja viva, operante? Algo tem me feito diferente no amor, no serviço, na esperança, nos dias atuais, não me fazendo apenas um consumidor de fé, de igreja. Responda ao seu coração. Tenho sido, junto com outros irmãos, parte de uma igreja saudável que se encontra em missão, uma igreja responsável na proclamação, no testemunho, uma igreja acolhedora, uma igreja cheia de esperança em Jesus. Que o Espírito Santo opere em nós, como na igreja de Tessalônica, que recebeu palavra de poder, através do Espírito Santo, e ficou cheia de plena convicção. Que tenhamos essa plena convicção hoje, e que isso nos coloque em missão para a glória de Jesus. Que você, membro dessa igreja tão bonita, tão viva, persiga as marcas de uma igreja viva, na coletividade, porque somos corpo, na coletividade, porque somos família na fé, na coletividade, porque somos igreja de Jesus, mas também nas suas particularidades, a fim de ser missionários, missionárias, aonde quer que o Senhor te leve, e que para a glória dele, como igreja dele, aqui ou fora daqui, sejamos proclamadores de uma verdade que só a igreja de Jesus tem para oferecer, e que só essa verdade é capaz de transformar vidas, o Evangelho, a boa nova em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que a Igreja Presbiteriana das Águas continue sendo essa igreja viva, bonita, perseguindo as marcas de uma igreja saudável e madura, para a glória de Jesus, e como eu tenho aprendido a dizer, para a nossa alegria, que experimenta nisso nele. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Pastor Jackson.